Eu tava vendo uns vídeos ontem no TikTok de um cara que é satanista, muito inteligente, mas ele é muito mentiroso. Um moço cheio de tatuagem e ele dirige uma igreja satanista no Brasil, tem um nome, eu não esqueci agora o nome do cara. Cabelo preto, compridão assim. E ele relativiza o inferno e relativiza as coisas do diabo, entendeu? Eu fiquei prestando atenção, porque tem vários vídeos pequenos dele, ele deu uma entrevista para uns caras. Tem uns caras que entrevistaram o presidente Bolsonaro e outros caras aí, né? E os caras entrevistaram ele. E aí ele começa a falar sobre a história. Presta atenção que eu vou falar para você. Ele começa a falar sobre a história como se ele conhecesse a história, mas ele não conhece. Entendeu? Ele começa a falar sobre a história e você fica prestando atenção no que ele está falando. Ele diz assim: ah, mas a história aqui no Talmud, daí ele mostra um livro lá assim. Porque no Talmud está escrito assim, porque. Mas é mentira. Porque eu estudei isso. Eu conheço muito bem. Ah, mas na época dos hebreus, ele falando sobre Deus, na época dos hebreus, Deus era assim e tal. Então não está escrito na Bíblia. Ó, ele diz assim: ó, não está escrito isso na Bíblia. Eu prestando atenção ontem, irmão. Eu vi o vídeo, me chamou a atenção, comecei a escutar o cara. O cara parece tão sábio, irmão. Entendeu? Tão sábio. Aí ele diz assim: ah, mas não tem um trecho da Bíblia lá que fala que Satanás foi lançado do céu e jogado na terra e que ele trouxe um. Não, isso não está escrito na Bíblia. Tá sim. Claro que tá. Claro que tá. E eu fiquei prestando atenção. Falei: cara, esse cara é um baita de um mentiroso. É um migazão. Entendeu? Então, o que que eu quero. Por que que eu tô te contando isso aqui? Porque o cara tá falando outras coisas. Ele diz sobre o Apocalipse, por exemplo. Não, o livro do Apocalipse, João era agnóstico. Ele fala. João era agnóstico. Irmão, o gnosticismo era um troço amaldiçoado por Deus. Você acha que o apóstolo do amor, que deitava com a sua cabeça, reclinava a sua cabeça no peito de Jesus, era agnóstico? Um bruxo? Você acha? Mesmo que ele só use, irmão Gabriel Figueiredo, o Velho Testamento. Quando ele usa, ele mente. Como as pessoas não conhecem, é isso que eu quero que você entenda. As pessoas não conhecem as escrituras, as pessoas não sabem o que está escrito na Bíblia, não conhecem nem o novo. Imagina, você vai conhecer o velho, que é gigantesco, um livro gigante. Entendeu? Então, pois é, Maite, o cara tem bastante audiência, mas porque as pessoas são curiosas. E ele se aproveita disso. Entendeu? E ele fica relativizando. E ele diz assim: ah, porque o cara, quando o cara. Ele falou esses dias, ele disse assim: você vê como ele é esperto, né? Numa dessas que eu vi dele, ele disse assim: não, os evangélicos têm razão quando dizem que o espiritismo não tem nada a ver com Jesus. O cara falando. Ele disse porque o Allan Kardec quis roubar a glória do evangelho. Mas ele não tem nada a ver com o evangelho. Os espíritos que trabalham com Allan Kardec não tem nada a ver com Cristo. O diabo derrubando as pranchas dos caras. Entendeu? Eu escutando, cara, eu acho engraçado pra mim, né? Eu acho engraçado. Porque eu olho ele, vejo ele mentindo e ele relativizando o inferno, irmão. E eu vi o ardil do diabo. Entendeu? Eu vi o ardil do diabo. Que é ardil? A astúcia do diabo. O diabo é safo, irmão. E ele vem com uma conversinha furada, o cara dando risada. Ele é um cara simpaticão, assim, entendeu? Simpaticão, ele é luciferiano. Entendeu? Ele é luciferiano, irmão. Certo? E ele tem um, né? E ele fala, ele é um menino inteligente. Ele é um menino inteligente. Entendeu? Mas ele fala coisas, ele inverte as coisas. Entendeu? E ele traz informações para as pessoas dizendo assim: ah, Salomão era assim, Salomão era assim, Salomão era assado, Salomão era não sei o quê. Irmão, ah, porque aqui tá não sei quem. Aí, olha o que ele disse. Ele disse: é mentira que. Não, eu vou contar uma coisa para você. Os anjos caídos, ele começa a falar o nome dos caras. Aí ele fala lá: Azael, Azabel, Aziquel, Chipel, sei lá como é que é o nome dos caras que ele fala. Né? Não sei. Ele fala assim: esse era um anjo do céu que foi obrigado a ficar na terra.
Entendeu? E ele diz assim: e esse anjo trouxe o conhecimento sobre tal coisa. Ele disse muitas coisas que tem ciência na terra. Olha o diabo falando. Foi o anjo que caiu que trouxe, que ensinou isso. Daí o outro anjo que caiu foi, trouxe e ensinou isso aqui. Então essas ciências da terra hoje foram os anjos que foram trazidos do céu. Só que a Bíblia diz que os anjos caídos do céu, quando Deus jogou eles do céu, a Bíblia diz que eles foram trancados em cadeias. Entendeu? Que esses anjos foram trancados em cadeias, em trevas eternas, a Bíblia diz, e permanecerão presos até o dia do juízo, quando eles resolveram abrir mão do seu estado natural de anjo para passar a ser um demônio. Aí ele fala assim: isso aqui está escrito no livro de Enoque, porque o livro de Enoque é mais antigo que Isaías. Irmão, que mentirada desgraçada, que mané Enoque, irmão. Que mané Enoque. Enoque é contemporâneo de Jesus. O livro que está escrito aí que você vê, eu já falei sobre essa livraria vagabunda que fez isso, que mentiu para todo mundo para vender livro, que vão tudo pro inferno. Vai fazer um monte de gente pro inferno por causa dessa merda desse livro. Que é um livro histórico meia boca, que não é o Enoque ao qual a Bíblia se refere. Porque o livro de Enoque do qual a Bíblia se refere é perdido. Só você estudar um pouquinho, irmão. Ninguém tem noção de onde, como e quando, não existe. Entendeu? Então o que o cara faz, irmão? O cara manipula a verdade para enganar os incautos. E são esses caras que vão pro inferno. Entendeu? Esses caras que vão pro inferno. Essas pessoas que falam: pastor, mas quanta gente metida a estudar teologia aí da internet, principalmente do YouTube, tem um monte de seguidor aí desses caras, que fala assim: mas lá no livro apócrifo, irmão, você sabe por que o livro é apócrifo e ele não está na Bíblia? Você sabe por que o livro é considerado apócrifo e ele não está no canon? Você sabe por quê? Porque não é para você ler ele quando você for fazer uma relação do céu. Por quê? Porque está cheio de mentira.